Nós voltamos com o Jornal da Cultura, aqui no estúdio, o comentarista de esportes da TV Cultura, Vladir Lemos. E olha essa, judeus e palestinos jogam uma partida de futebol de rua em Hebron, na Cisjordânia, numa tentativa de mostrar que a paz é possível. Mas, na dúvida, o exército de Israel impôs um rigoroso esquema de segurança. Será que o futebol poderia ser o caminho para a paz numa região tão conturbada? Tem gente que acha possível, como os organizadores dessa partida de futebol nas ruas de Hebron, na Cisjordânia, onde os palestinos esperam um dia estabelecer um Estado independente. As cenas de confraternização são raras, com exceção de um pequeno incidente comum. Em todas as partidas de futebol, o jogo transcorreu normalmente. O que não parecia normal era a pressão do exército israelense para que os jogadores se dispersassem logo ao final da partida. Rapidamente, vocês acham que um jogo como esse pode ser termômetro para alguma coisa? A presença do exército é mais importante ali do que a bola de futebol, não é não? Vocês sabem que a Palestina é reconhecida pela FIFA, apesar de não ser um país, desde 98, né? No ano passado ganhou um prêmio até na cerimônia que se faz anualmente para premiar o melhor jogador do mundo, porque pela primeira vez tinha conseguido realizar um jogo entre seleções no país. Porque quando a Palestina tinha que jogar, até então jogava no Catar ou jogava na Jordânia. Aí conseguiram fazer um jogo lá. Foram reconhecidos por isso. Olha aqui, essa outra notícia. O governo de São Paulo anunciou hoje o estádio do Corinthians como a opção oficial paulista para a abertura da Copa de 2014. A decisão contou com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol. O anúncio foi feito no Palácio dos Bandeirantes após uma reunião entre o governador Alberto Goldman, o prefeito de São Paulo Gilberto Kassab e o presidente da CBF Ricardo Teixeira. Goldman disse que o Corinthians enviou uma carta ao governo informando a decisão de ampliar a capacidade de lotação do estádio de 48 mil para 65 mil pessoas, o que atende às exigências da FIFA para a abertura da Copa. O governador paulista disse ainda que nos próximos dias, a diretoria do Corinthians deve encaminhar a planta e a descrição do novo projeto para serem analisadas pelos comitês estadual e nacional da Copa. Esse projeto também precisa ser aprovado pela FIFA. A partir de agora, brasileiros de todos os cantos do Brasil, vamos nos unir junto ao Corinthians para dar-lhe apoio para que ele possa concretizar essa obra no prazo estabelecido e com isso termos aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, essa grande festa que muito possivelmente é a maior festa da humanidade, que é a abertura de uma Copa do Mundo. A obra está orçada em 600 milhões de reais. 400 milhões serão financiados pelo BNDES e o restante ainda não se sabe de onde virá. O governador Goldman esclareceu que esses 200 milhões de reais certamente não sairão dos cofres públicos. É impossível que o Estado faça investimento em qualquer empreendimento privado. O Estado não pode, nem que quisesse. O presidente da CBF disse que a FIFA também não participa de nenhuma negociação para o financiamento de obras, direta ou indiretamente. Isso já foi dito que não, mas nós temos certeza absoluta, grande parte da parte financeira já está equacionada e eu tenho convicção absoluta que o restante será muito bem equacionado e a gente vai chegar a um bom termo com relação a esse assunto. Para comemorar ou para chorar essa notícia? Isso é uma desgraça. O Portugal está destruindo, dinamitando estádios que foram construídos para a Eurocopa de 2006 pelo excesso de estádios. Aqui em São Paulo nós vamos ter o Morumbi, o Pacaembu, o Parque Antártica, agora esse novo estádio para 65 mil pessoas. Nós vamos dinamitar em algum momento esses estádios. Mas antes, nós estamos dinamitando o dinheiro do povo, porque é mentira que não está sendo financiado com dinheiro público. 2/3 desse financiamento vem do BNDES a juros cordiais, extremamente especiais, garantidos pelo BNDES. O BNDES não tem capital para financiar tudo que ele já financia. Ele pega com o Tesouro. Então, atenção, espectador, quem está financiando é você. Quem está financiando são todos os brasileiros pobres que estão financiando a grande farra política e dos cartolas do futebol e das empreiteiras, que é a farra da Copa do Mundo. O Brasil, depois da Copa, vai começar a pagar
as dívidas contraídas e vai ter problemas ao longo dos anos. Eu só me lembro de uma coisa, no início desse processo, as autoridades do Estado resistiam à ideia de se construir mais um estádio em São Paulo, porque parece que não tinha necessidade racional para isso. Agora, esse grande acordo, essa grande festa, essa grande confraternização, me faz lembrar aquela expressão, a pátria de chuteiras. Nesse caso, nós temos o estado de chuteiras e, ao mesmo tempo, de cartola. Vadir, a gente tem público para essa... para esse grande número de Para esses estádios? 4 estádios, com a média do Campeonato Brasileiro hoje, não acredito. Nisso o Demétrio está coberto de razão. Os próprios estádios africanos, que acabaram de sediar a Copa do Mundo, aí, estão superdimensionados e a gente segue nesse mesmo caminho. Agora, acho importante dizer que a gente vê as notícias hoje e todo mundo noticia esse fato de que o projeto corintiano é o projeto da Copa do Mundo. Eu, como manchete, daria que segue um impasse sobre quem vai financiar os outros 17 mil lugares que são necessários para que o projeto que a gente acabou de ver seja realmente o projeto que vai abrir a Copa do Mundo. Isso sem contar no dinheiro. 2 meses atrás, quando se falou nesse projeto do Corinthians, o projeto custava entre 300 e 350 milhões de reais. E essa ampliação dos outros 17 mil lugares, que se falava até em 22, porque se falava em 70 mil lugares, custava entre 170 e 180 milhões. Hoje já custa 400 o projeto principal e entre 120 e 200 a ampliação. É tudo muito estranho. Se você vai construir uma casa, por exemplo, você chama um arquiteto e pede uma casa de 3 quartos, ele vai te dar um preço. E você fala, olha, mudei de ideia e ampliar depois, mas quero fazer a casa com 5. Muito provavelmente o preço vai ser mais alto, mas o metro quadrado vai diminuir. Quando você compara a ampliação com o preço geral do estádio, você não consegue chegar numa lógica. Quer dizer, você não acredita nenhuma. Por quê? Tem lógica, sim. Para eles, estão roubando o dinheiro do povo. Claro, isso é lógico. Sim, é lógico. Quer dizer, esse número vai mudar até o final, né? E há um jogo aí, claramente há um jogo. Quer dizer, não é de futebol. Não é de futebol. Acho que não dá pra gente duvidar, por exemplo, que o Morumbi naufragou, como o Demétrio vinha falando, por exemplo, das 12 sedes, tinham 3 que tinham estádios privados. Todos foram minados. Agora a gente está vendo o Morumbi, que acabou de... passou o nosso representante paulista, passou a ser o estádio do Corinthians. Em Porto Alegre, o Beira-Rio, que era dado como... A gente até citou isso aqui, era dado como a sede da Copa lá em Porto Alegre, tinha um projeto que é exemplar, do meu ponto de vista, porque não mantém o estádio fechado e ia gastar ao todo 150 milhões, dinheiro que não tinha um centavo público. Porque aí, apesar de, quer dizer, tem dinheiro público e tem BNDES, mas em comparação com o valor dos outros estádios, era uma ninharia. O que eles fizeram? Exigiram um rebaixamento do gramado do Beira-Rio. Só que o Beira-Rio fica do lado do Rio Guaíba. Não tem como rebaixar, entendeu? Está na cara que são coisas pedidas para encarecer a obra. Ninguém pede nada barato e ninguém também, eu não estou para ver uma notícia sobre estádios que fala, o projeto estava orçado em 400, mas a gente revira e vai custar 380. E não aparece um político para dizer que é contra a Copa no Brasil. Eles são de uma coragem extraordinária. Historicamente, como lembrou o Eugênio aqui também, o discurso do próprio Ricardo Teixeira, quando da candidatura brasileira para a Copa, é que não ia haver gasto de 1 centavo do dinheiro público. Você vê como as coisas vão mudando, né? E a rodada? A rodada, pois é. Mudando um pouco. Os times favoritos, Poli, continuam ganhando e deixando o campeonato realmente emocionante. A gente vai ver aí a vitória do Corinthians e a vitória também do Fluminense e do Cruzeiro. No sábado, o Santos foi a Minas Gerais e empatou com o Atlético Mineiro. Neymar fez os 2 gols do Peixe. Diego Tardelli e Obina fizeram os do Galo, que saiu da zona do rebaixamento. Ontem, na Arena Barueri, o Palmeiras, com um time misto, venceu o Guarani por 1-0. Gol de cabeça do zagueiro Leandro Amaro. No Barradão, na Bahia, Thiago Ribeiro chutou. A bola desviou em Jonas, do Vitória, e tirou o goleiro Viáfara do lance. E foi só. Cruzeiro 1, Vitória 0. No Engenhão, clássico carioca entre Fluminense e Vasco. Washington chutou e no rebote, Tartá fez o único gol da partida. Fluminense 1, Vasco 0. No clássico paulista, Jusilei fez belo lançamento para Elias, que bateu cruzado e abriu o placar. Alessandro cruzou, Rogério Ceni não segurou e Dentinho fez o segundo do Corinthians. Com o placar de 2-0, o Corinthians manteve o tabu de quase 4 anos sem perder para o São Paulo e segue vivo na disputa pelo 5º título brasileiro. Faltando 4 rodadas para o fim do campeonato, o Fluminense segue na liderança com 61 pontos, seguido de Corinthians e Cruzeiro com 60.
O Botafogo em quarto tem 55 pontos. Atlético Paranaense e Grêmio, 53. Comentar a rodada, o Corinthians não é o líder, mas na sua casa o pessoal está empolgado, não está fora, claro. Não é para menos. Bom, e tem duas coisas para falar, além da, a gente adiantou aqui que os favoritos continuam vencendo. Corinthians e Cruzeiro, que são segundo e terceiros colocados, tem um duelo no próximo final de semana. E tem uma notícia de hoje também, o jogo do Fluminense, que é o líder, estava marcado de início para as 19h30, foi alterado pela CBF e o Fluminense joga com o Goiás no Engenhão domingo às 5 da tarde, mudaram esse jogo. E uma outra notícia de jogo, que não é exatamente da rodada, mas que a gente deve falar, é que o Santos, que já tem vaga garantida na Libertadores do ano que vem, anunciou hoje o novo treinador, que é o ex-técnico do Corinthians, Adilson Batista, que também foi técnico do Cruzeiro. Algo a dizer? Estamos encerrando o jornal. Claro que não. Copa do Mundo? Copa do Mundo eu sou contra, no Brasil eu sou contra. O Demetrio falou tudo, acho que a gente tem que continuar vigiando. Vigiando, toda semana a gente dá alguma notícia aqui de Copa, uma boa ideia mesmo. Exatamente. O Jornal da Cultura fica por aqui, o nosso Boa Noite especial vai para os boleiros da Cisjordânia. Eles provaram que longe dos campos de guerra é possível conviver em paz. Boa noite a todos, com Bob Marley e a música War No More Trouble. Which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. This war, and until there's no longer citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance to the color of the skies. I've got to say war. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this your war. But until that day, lasting peace